Olá, eu sou o professor Zambuja. No vídeo de hoje vamos continuar falando sobre o contrato de compra e venda. Antes de adentrarmos a matéria principal deste vídeo, uma pequena revisão do que nós já falamos sobre esse contrato. O contrato de compra e venda está capitulado no Código Civil Brasileiro a partir do artigo 481. O 481 traz inclusive a definição de compra e venda. Ele fala que pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro a pagar certo preço em dinheiro. A partir daí, o código descreve várias situações a respeito da compra e venda, várias cláusulas importantes da compra e venda. Entre outras coisas, vimos nos vídeos anteriores sobre os elementos da compra e venda, quais sejam a coisa, o preço, o consentimento e as partes, sendo que, na ausência de qualquer um desses quatro elementos, o contrato é nulo, ou seja, nunca gerou efeitos jurídicos. Caso seja determinado que um desses elementos não existiu, faltou-lhe, o contrato será considerado nulo. Vimos também no contrato de compra e venda, a partir do artigo 505 até o 532 do Código Civil, as chamadas cláusulas especiais da compra e venda, aquelas cláusulas que normalmente não constam no contrato, mas caso sejam de interesse das partes, elas podem ser colocadas. Como no caso, na primeira que nós vimos foi a retrovenda. A retrovenda é aquela cláusula que é colocada, em resumo, quando o vendedor que vende o imóvel, ele pretende deixar para si o direito de recomprar aquela coisa num prazo determinado, pelo mesmo preço e condições. Vimos também a venda a contento, que é no contrato cláusula na qual o comprador pode usar a coisa por determinado tempo, num formato de um comodato, para ver se ele fica contente com aquela coisa. E, em se contentando, é formalizada, por fim, a compra e venda definitiva com a transferência da propriedade. Vimos também a cláusula de preempção e preferência, que é aquela cláusula onde vendedor e comprador pactuam que, se o comprador do bem desejar vender no futuro aquele bem que está comprando, ele deve oferecer primeiramente para aquele que lhe vendeu, dando assim a esse o direito de preferência de adquirir novamente a coisa. Hoje adentraremos ao estudo da alienação fiduciária, que é mais uma cláusula especial da compra e venda e bastante importante nos dias de hoje, tanto para os imóveis como alguns bens móveis de grande valor. A alienação fiduciária é uma cláusula introduzida nos contratos de compra e venda para dar maior garantia nos contratos de financiamento, principalmente nos bens móveis duráveis e também nos imóveis. Ela veio atender uma demanda de financiamento direto ao consumidor, ampliando a atuação das instituições financeiras e reduzindo os custos e riscos das operações. Por consequência, veio também reduzir os juros dessas operações financeiras. Hoje em dia, um dos menores juros do mercado no Brasil são os juros atrelados, por exemplo, ao financiamento da casa própria e também atrelado ao financiamento de bens de grande valor. O contrato de alienação fiduciária é, então, um instrumento para a constituição de propriedade fiduciária, na modalidade de garantia real. Na alienação fiduciária, na compra e venda com cláusula de alienação fiduciária, temos três figuras: a figura do vendedor, a figura do comprador e a figura da instituição financeira. É uma modalidade, como já dito, muito utilizada para a aquisição de bens duráveis, como carros, equipamentos, máquinas industriais, bem como a aquisição de imóveis. Imaginemos, por exemplo, que Luciana está vendendo um apartamento de 250 mil. Flávia tem interesse em comprar esse imóvel, mas só dispõe de 50 mil reais. Flávia, então, contrai um financiamento bancário de 200 mil, junta esse valor com seus 50 mil e paga os 250 pedidos por Luciano. Flávia fica pagando ao banco, deixando o apartamento como garantia dessa dívida, na modalidade de compra e venda com cláusula de alienação fiduciária. Flávia tem a posse desse apartamento, pode usar, pode locar, pode emprestar, mas não pode transmitir a propriedade, ou seja, ela não pode vender, não pode doar, não pode dar em pagamento nem trocar. Ela não pode, portanto, alienar o imóvel. Ela tem a propriedade, mas não a propriedade plena. O uso a ela é facultado. O que ela não pode é transmitir essa propriedade para outra pessoa. A finalidade principal da alienação fiduciária, então, é propiciar a maior facilidade ao consumidor na aquisição de bens. É uma garantia mais eficaz ao financiador, protegido pela propriedade resolúvel da coisa financiada, enquanto não paga a dívida. O contrato de alienação fiduciária, tal como os contratos que instituem penhor e hipoteca, ele é uma modalidade de garantia real. É um instrumento para a constituição de propriedade fiduciária. Ele tem por trás dele a garantia de um bem. O credor adquire a propriedade resolúvel da coisa móvel financiada.
Ocorre a propriedade resolúvel, quando que ela ocorre? Ocorre sempre quando o título de aquisição está subordinado a uma condição resolutiva, um advento ou termo, ou seja, algo que ainda vai acontecer. A condição é o evento futuro incerto, que se subordina à eficácia jurídica de determinado negócio. Os elementos da condição são a incerteza e a futuralidade. Ela resolutiva é a condição que acarreta a extinção do contrato, quando verificado determinado fato. No caso em questão, a condição resolutiva está do pagamento, ou seja, nesse nosso exemplo, Flávia ficará pagando o banco durante meses, anos. Quando acontecer ela terminar esse pagamento, terminar de pagar todo o financiamento, ocorrerá a resolução desse imóvel, a resolução dessa cláusula, e ela passará a ser, então, a proprietária plena. Na alienação fiduciária, o devedor permanece na posse direta do bem, de modo a usufruí-lo. Esse devedor é, na verdade, o consumidor, que objetiva adquirir o bem, mas para obter o financiamento é colocado na posição jurídica de alienante fiduciário. A instituição financeira, ela se põe como adquirente fiduciário. Tudo se passa na criação jurídica para propiciar a dinamização das vendas. A Lei 10.931 de 2004 tratou sobre isso, tratou sobre o patrimônio de afetação. A Lei 10.931 de 2004, que tratou sobre o patrimônio de afetação em incorporação imobiliária e vários outros temas, possibilitou expressamente a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito. Tratou então de uma inovação importante que objetivou a dinamização do crédito em geral, que contraria o sentido anterior da doutrina da jurisprudência, que majoritariamente não admitia um instituto sobre bens fungíveis. Com a alienação fiduciária, o credor fiduciário goza da condição de proprietário do bem alienado pelo devedor fiduciante. Esse credor não é proprietário pleno, mas ele tem a propriedade resolúvel, nos termos do artigo 1359 do Código Civil. Pago o preço, opera-se a resolução da propriedade, que passa então a ser plena para o devedor fiduciante. A causa de extinção da propriedade resolúvel, como dito, é o pagamento integral do preço. É vedado ao financiador ficar com o bem objeto de alienação, proibindo-se, portanto, a cláusula comissória, exemplo que ocorre nos demais direitos reais de garantia. O artigo 1356 do Código Civil fala o seguinte: é nula a cláusula que autoriza a propriedade fiduciária, o proprietário fiduciário, a ficar com a coisa alienada em garantia, se a dívida não for paga no vencimento. O parágrafo único fala: o devedor pode, com a anuência do credor, dar seu direito eventual à coisa em pagamento da dívida, após o vencimento desta. Então, ainda que a instituição bancária eventualmente tenha interesse naquele bem onde há uma dívida pendente, ela pode retomar o bem, mas não pode ficar para si. É por isso que é muito comum se ver, por exemplo, leilão de imóveis de instituições financeiras ou leilão de veículos, que agentes financeiros tomam esses veículos dos devedores e acabam tendo que leiloar, tendo que vender, seja imóveis ou móveis, porque a lei não permite que essas instituições fiquem para si com esses bens. Na alienação fiduciária, ocorre a tradição ficta, ou seja, a transcrição do contrato no registro de títulos e documentos é essencial para prevalecer em relação a terceiros. Então, naquele nosso exemplo, quando o Flávio adquiriu o imóvel, o apartamento de Luciana, Luciana fez a transferência do imóvel para a Flávia e saiu do contrato. Flávia fez o registro dessa compra e venda no cartório de registro de imóveis, com a cláusula de alienação fiduciária, o que fica registrado na matrícula do imóvel, demonstrando para quem quer que seja que há um agente interveniente ali, uma instituição financeira, e que a propriedade ainda não é plena de Flávia, só o será, como já dito anteriormente, quando pago totalmente o preço. A natureza desse pacto, portanto, exige a forma escrita, pública ou particular. Do instrumento devem constar o total da dívida e sua estimativa, o local e a data do pagamento, a taxa de juros, as comissões cuja cobrança foi permitida e, eventualmente, cláusula penal e a estipulação de correção monetária, com a indicação de índices aplicáveis, a descrição do bem objeto de alienação fiduciária e os elementos indispensáveis à sua identificação. No contrato de alienação fiduciária, ele tem por objeto a coisa que ainda não pertence ao devedor, coisa futura, portanto, acrescentando-se que o domínio fiduciário dessa transferirá ao credor no momento da aquisição da propriedade para o devedor, independentemente de qualquer outra formalidade posterior.
Vamos falar um pouquinho agora sobre inadimplência. Antes de tratar o que a lei fala de inadimplência nesses casos, vamos fazer uma diferença entre inadimplência e devedor. Quem é o devedor, quem é inadimplente? Exemplo, João contrai uma dívida para pagar em 20 parcelas de R$ 1.200, cada, vencendo todo dia 10, a partir de 10/2/2020. João pagou a parcela de 10/2, 10/3, 10/4 e 10/5. João é devedor? Sim, ele ainda deve outras 16 parcelas. João é inadimplente? Não, ele está em dia com os pagamentos. E se João não pagou a parcela de 10 de maio, ele é devedor? Sim, ele é inadimplente também, porque ele está em débito com uma das parcelas. Então, todo devedor é inadimplente? Não, já todo inadimplente é devedor. Inadimplente é aquele que, além de dever, está em atraso com o pagamento da sua dívida. Na alienação fiduciária, ocorrendo o inadimplemento do devedor, abre-se ao credor 4 possibilidades consagradas na lei. A alienação da coisa, para haver o preço do débito em aberto, se esta lhe for efetivamente entregue pelo devedor, a ação de busca e apreensão, que autoriza a apreensão liminar do bem, a ação de depósito, em que convertida a ação antecedente de busca e apreensão, na qual foi o bem encontrado, e a ação executória, pela qual o credor pode, se lhe for mais conveniente, e para a cobrança de eventual saldo em aberto, executar a dívida. Veja que, eventualmente, a apreensão do bem pode não satisfazer totalmente o credor. Pode ser que esse bem tenha desvalorizado e o seu valor atual não seja suficiente para compor o total da dívida. Essa dívida, então, essa execução dessa dívida, então, continuará, pelo que lhe faltar para compor o preço. O credor pode, em princípio, optar por uma das medidas. No entanto, é a ação de busca e apreensão, regulada pelo Decreto-Lei nº 911, que proporciona o meio mais eficaz para a realização do valor da dívida, no que diz respeito aos bens móveis, naturalmente. Quando se sabe a priori que o valor do bem não cobre o débito, é movida também, como disse anteriormente, a ação executória e penhorados outros bens do devedor. Então, eventual dívida, dependendo do seu tamanho, do seu montante, pode levar não só aquele bem que foi da alienação fiduciária, como outros bens do adquirente. O acolhimento da pretensão na ação de busca e apreensão é o único meio legal de a propriedade se consolidar em favor do credor. Essa propriedade, como visto anteriormente, é transitória, pois o proprietário fiduciário está obrigado a alienar o bem assim obtido. Ou seja, ainda que ele tome em busca e apreensão, ele precisará levar esse bem a leilão para ficar com o dinheiro e não com o bem. A apelação dessa decisão terá efeito apenas devolutivo e não impedirá a venda extrajudicial do bem. O vendedor não pode dispor da coisa a qualquer título, ficará sujeito às penas de crime de estelionato. A alienação da coisa ou a cessão de posição contratual somente pode ocorrer com a concordância do credor. Esse aqui abre um pequeno tópico, que eu vou fazer apenas um breve comentário, no que diz respeito aos contratos de gaveta, onde, eventualmente, o proprietário de um bem que está alienado fiduciariamente resolve vendê-lo, mesmo não tendo capacidade para vendê-lo, porque não tem a propriedade plena. Ele vende e faz um contrato de gaveta com esse adquirente, que continua pagando diretamente ao agente financeiro. Essa modalidade, conhecida muito comumente como contrato de gaveta, ela não tem amparo legal. Para que seja efetiva e tenha todo o amparo da lei, é necessário a concordância da instituição financeira nesse tipo de modalidade de compra e venda. Para terminar, algumas observações rápidas a respeito especificamente da alienação fiduciária dos bens imóveis. A alienação fiduciária se caracteriza, então, pela transferência ao credor da propriedade do bem garantidor, ficando o devedor com a simples posse direta, ou seja, a utilização direta do bem. O devedor continua utilizando um bem que não mais lhe pertence, ou ainda não lhe pertence, né? Uma vez paga a dívida, o devedor automaticamente volta a ser o proprietário da garantia. Na hipótese de não pagamento do débito, o credor titular do bem poderá rapidamente reaver a posse direta das mãos do devedor e efetuar a execução da garantia alienando. Na alienação fiduciária de bens imóveis, o adquirente do bem transfere a sua propriedade ao agente financeiro pelo período que durar o financiamento. O termo de quitação da dívida, conforme previsto expressamente no artigo 25, parágrafo 2º da Lei 9.514 de 1997, poderá ser levado diretamente ao registro imobiliário, a fim de cancelar a alienação fiduciária e consolidar, então, de forma plena, a propriedade do bem na pessoa do adquirente.
A grande vantagem desse tipo de garantia, em comparação à hipoteca, garantia que era mais utilizada até então pelo mercado imobiliário, é a agilidade na execução do bem, posto que todo o procedimento se desenrola perante o cartório de registro de imóveis, sendo desnecessária em regra a ida ao judiciário. Será o agente notarial que notificará o devedor, constituindo em mora, e persistindo a inadimplência, consolidará a propriedade em bem em prol do credor, que precisará depois tomar as providências, alienando o bem através de um leilão e pegando o valor da dívida para si e sobrando algum valor, devolver ao adquirente e faltando, executará essa diferença. Bom, com isso, encerramos essa cláusula de alienação fiduciária, que é mais uma cláusula especial do contrato de compra e venda, e encerramos também os áudios e vídeos a respeito desse contrato. Espero que tenham gostado, fico à disposição e, para mais informações, assista lá no canal, na página do YouTube, Professor Eduardo Zambujo. Obrigado.